Eu coloquei no meu history hoje de manhã qual que era a maior dificuldade, né? Eu listei algumas coisas e autossabotagem lá ganhou disparado. Pra gente tratar isso, a gente precisa saber o que é autossabotagem. Autossabotagem vai ser quando você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. E você não faz por uma justificativa perfeita. Então, olha só como a autossabotagem ela é muito poderosa. Porque nem você sabe que é uma autossabotagem. Você dá uma justificativa tão perfeita de algo que você tem que fazer que pra você não é autossabotagem, é uma justificativa perfeita. Então, por exemplo, o que seria uma justificativa perfeita? Pandemia. Entrou em pandemia, eu não vou treinar porque eu não tenho como treinar. Isso é uma justificativa perfeita. Outra justificativa perfeita. Toda quinta-feira eu faço um jantar com meu marido e, cara, se eu não fizer esse jantar com meu marido, nosso casamento não vai bem, então não tenho como fazer dieta. É uma justificativa perfeita. E uma típica das mulheres. Eu comi um doce, saí da minha dieta porque estava de TPM. E aí, isso aí é uma autossabotagem? Vou te falar que é uma autossabotagem. Toda vez que a gente dá essa justificativa perfeita, é uma autossabotagem. E ela pode acontecer por diversas razões. Não vou treinar porque eu tô cansada de dar aula o dia todo. É uma justificativa muito perfeita. Cara, é perfeito mesmo, porque realmente, eu tô muito cansada, né? A gente coloca pra gente mesmo, eu tô muito cansada, eu preciso descansar. Então amanhã eu vou treinar porque amanhã eu vou estar mais descansada. É uma justificativa muito perfeita. Tem várias. Isso acontece por vários motivos e com cada pessoa é diferente. Então, já passou das 22, já tá tarde. O Alessandro já treinou às 22. Eu sei que você não se auto-sabotou nesse dia. Muito bom. E pra cada pessoa vai ser de um jeito. Pra cada pessoa vai acontecer de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente é diferente. E a gente temos vivências diferentes, né? Então, ela pode vir por causa de crenças, por causa de maus hábitos, e esses maus hábitos o corpo, ele quer proteger a gente. Então, para adquirir um novo hábito, gasta energia, ele não quer que você gaste energia, então você vai fazendo, né, adquirindo e tá ali no mesmo caminho e não consegue sair. Por quê? Porque o corpo, ele quer te preservar, ele quer fazer com que você gasta menos energia. Então você vai nesses maus hábitos. Pode ser também por medo. Então, muitas vezes, geralmente o medo de falhar, de não ter sucesso em alguma coisa, faz com que a gente se auto-sabote, né? Então, eu não vou fazer isso porque pode ser que... típico, live. Não vou fazer live, e eu já caí nessa também, eu já vou falar aqui, já me auto-sabotei por isso. Não vou fazer live, por quê? Porque a live dá poucas pessoas, e isso não é uma forma de sucesso pra quem faz live. Então, não vou fazer live porque vai dar poucas pessoas, então é uma auto-sabotagem. Pode ser também, e isso é uma coisa bem interessante, eu não acredito que sua mãe tem um genes lá tal, e você vai ter o mesmo genes. Então, por exemplo, se sua mãe é uma pessoa que não finaliza tudo que ela começa, ela tem esse genezinho que não finaliza. Isso não quer dizer que você... Quer dizer, né? Algumas pessoas pensam assim que... eu tenho o mesmo gene da minha mãe. Só que, na verdade, não é o gene. Pensa comigo, uma criança. A criança, ela reproduz muito mais do que a gente faz do que a gente fala. Então, isso está muito do que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, do que você vivenciou quando você era mais nova, quando você era criança, isso ficou de alguma forma na sua cabeça, te impactou de alguma forma e, cara, ficou como um hábito, ficou como uma crença e você vai postergando isso, né? Vai colocando pra frente uma coisa que poderia ser parada e você vai. Por quê? Porque você conviveu com aquilo por tanto tempo, isso já é uma coisa normal. Então, assim, ela pode ser por vários motivos. O que você precisa entender
que quando a gente se auto-sabota, olha como um negócio poderoso, é inconsciente, tá? De alguma forma é inconsciente, por quê? Porque tudo que a gente faz no automático, ele tá no nosso inconsciente. Só que em algum momento a gente torna isso consciente. Por quê? Porque, por exemplo, você foi lá e comeu um doce. Isso estava inconsciente. Só que depois que você comia, você trouxe pro consciente. Nossa, eu me auto-sabotei. Tanto é que quando eu perguntei aqui se você já se auto-sabotou, todo mundo falou que já me auto-sabotei, já me auto-sabotei. Então, assim, em algum momento você trouxe isso pro consciente. Então, você vê como que isso é poderoso. Do mesmo jeito que tá no inconsciente, você faz, daqui a pouco você sabe que é errado, que você não deveria ter feito. Tá inconsciente. E aí a gente já entra no nosso motivador, que é o seu objetivo. Seu objetivo, ele tá de forma consciente. E aí o que acontece? Tudo que tá de forma consciente, a gente gasta um pouco mais de energia pra conseguir fazer. E aí que tá um negócio. Faço um negócio que tá inconsciente, já tá em mim, ou faço um negócio que eu tenho que gastar energia. E aí fica essa briga. Que dá pra dar um jeito, sempre dá pra gente reverter. E assim, eu tenho 2 notícias pra isso. A primeira é uma notícia boa. Todo mundo consegue adquirir esse novo hábito pra não se sabotar. Todo mundo consegue. Inclusive eu já li um livro muito legal que chama Mindset, a nova psicologia do sucesso. A nova psicologia do sucesso? Deixa eu ver. E é muito legal esse livro, por quê? Porque eles mostram lá tudo cientificamente comprovado, eles fazem vários estudos que, sim, existem pessoas que nascem com aquele genezinho da habilidade. Então, por exemplo, o Pelé nasceu com aquele gene de jogar bola, metedor de gol, enfim. Mas tem pessoas que, treinando, também conseguem ter esse mesmo ou um sucesso igual. Não dá pra comparar o sucesso de uma pessoa com outra pessoa, né? É uma coisa que cada pessoa é uma pessoa. Mas, por exemplo, eu nasci sem ter essa habilidade. Se você treinar, se você se esforçar, se você se dedicar, se você realmente se comprometer com aquilo que você quer, você consegue ter um sucesso nisso. E isso que é muito legal, porque muitas vezes a pessoa acha que por causa de uma falha, eu falei aqui, então realmente eu não nasci pra isso, e acaba desistindo, acaba se desestimulando. E se ela se esforçasse, se ela dedicasse, se ela realmente se comprometesse ali com o processo de aprendizado dela, ela conseguiria muito mais coisas. E isso é cientificamente comprovado. Então, se uma pessoa vou dar um exemplo de um aluno na escola, um adolescente, ele vai lá e faz uma prova e ele tira nota baixa. Se ele já começa a pensar de forma negativa referente a isso, então, por exemplo, eu sou burro mesmo, eu não sirvo para matemática, é um bom exemplo. Eu não sirvo para matemática porque matemática é difícil. Já colocou esse pensamento na cabeça, já criou essa crença na cabeça, aí realmente a pessoa não vai pra frente, ela não consegue ter um sucesso realmente nisso, porque ela já tá pensando que não vai conseguir. Mas se ela vê esse obstáculo como uma oportunidade de aprendizado, a chave vira. Então, eu tirei nota baixa nessa prova, o que eu tenho que fazer? Eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais, essa questão aqui realmente é onde eu tenho maior dificuldade. Então você pega tudo que é obstáculo e vira a chave para aprendizado. O que eu posso fazer referente a isso? E se dedique, se esforça. Porque não tem como a gente querer uma coisa, não focar e ter resultado. E essa é a outra boa notícia. Que para você conseguir, isso vai te desafiar. Isso vai fazer com que você crie novos hábitos. E para criar novos hábitos, isso vai te cansar. Isso vai fazer com que você tenha que se comprometer com aquilo que você está fazendo, tenha que ter esforço, tem que ter foco. E tudo isso que acontece é muito bom na nossa vida, porque faz a gente crescer. Não tem mágica, não tem milagre. Muitas vezes a gente acha, é um milagre, aquela pessoa nasceu com virado pra lua pra conseguir aquilo lá. E não, cara, a gente não sabe o quanto aquela pessoa se dedicou. Aí, como que você vai fazer pra realmente transformar essa autossabotagem em algo que você consiga fazer? Está na palma das suas mãos.
temos 5 passos que você precisa colocar na sua cabeça e precisa fazer para que realmente você pegue essa autossabotagem, amasse e jogue fora, entendeu? O primeiro é, você precisa ter um propósito muito bem definido. Então, vou te dar um exemplo. Qual que é seu objetivo? O meu objetivo, eu vou dar o exemplo principal e o mais falado entre as mulheres. O meu objetivo é emagrecer. Então, o seu objetivo é emagrecer. Esse não é o seu propósito, tá? Esse realmente não é onde você quer chegar. Por que você quer emagrecer? O que você vai fazer quando você emagrecer que hoje você não faz? Como que você vai se sentir quando você emagrecer que hoje você não está se sentindo? Vai buscando essas perguntas e vai respondendo para você mesmo, porque esse é o seu propósito. O emagrecer é o caminho para você chegar no seu propósito. Então, muitas vezes a gente desiste no meio do caminho porque a gente se liga muito no emagrecer, eu quero emagrecer. Mas a gente não conecta com o que realmente a gente quer, que é o nosso propósito. Eu quero emagrecer porque eu quero me olhar no espelho, eu quero me enxergar, eu quero vestir as roupas que eu vestia, eu quero ir pra praia, colocar um biquíni e não sentir vergonha. Então são coisas que você vê que vai além de só emagrecer. Então esse é seu propósito. E aí você tem que pensar, eu tô dando o exemplo do emagrecer, tá? Emagrecer é sua prioridade? Porque pode ser que não seja e tá tudo bem. Pode ser que hoje a sua prioridade é, por exemplo, cuidar do seu filho. E cuidar do seu filho vai te impedir de treinar, de fazer várias coisas, que pode até ser uma justificativa perfeita, plausível, mas a sua prioridade é o seu filho. E tá tudo bem, tá tudo bem. Só que quando a gente escolhe uma prioridade, a gente não pode sofrer com o que a gente deixou de escolher. Porque senão a gente tem que repensar nessa prioridade. Então, cara, eu quero emagrecer e essa realmente é a minha prioridade. Aí você vai ter que fazer o que tem que ser feito. E o que é fazer o que tem que ser feito? Para quem quer emagrecer, a pessoa precisa treinar e comer, alimentar direito. E isso aqui, eu não tô falando nada do que você já não saiba. Que pra você emagrecer, você precisa treinar e se alimentar de forma saudável. Aí vem o segundo ponto. Então, o primeiro ponto é achar o seu propósito. O segundo é, você dá conta? Você dá conta de fazer o que realmente precisa ser feito? Porque pode ser que você não dê conta. Tipo, você fala, cara, realmente fazer isso aqui não vai dar pra mim. Por exemplo, o cara quer correr uma maratona. Ele vai ter que treinar todo dia, ele vai ter que se alimentar de forma correta. Ele dá conta de fazer? Porque se ele não fizer daquele jeito, ele não vai correr a maratona. Você dá conta de realmente fazer o óbvio, que é treinar e comer direito, se alimentar saudável? Eu dou conta. Achei meu propósito e eu dou conta. Beleza, vamos pro terceiro item. Vamos identificar os autossabotadores. Porque sim, a gente precisa identificar. Tem 2 formas de se fazer isso. A primeira forma é, você vai listar todos os possíveis autossabotadores que você pode ter no seu dia a dia. Então, vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo meu. Às vezes, à tarde, me dá vontade de comer um doce. E eu posso me autossabotar várias vezes, se eu não der um jeito. Posso, inclusive, agir no automático, compulsivamente, ir lá e comer. O que você tem que fazer? Já identificar. Então eu sei que à tarde, às vezes, me dá uma vontade de comer. Então, esse é um autossabotador. À tarde. Outro autossabotador. Eu não vou treinar à noite porque à noite estou cansada. Muitas vezes eu saio do trabalho, saio da faculdade, estou cansada, não quero treinar. Isso é um autossabotador, escreve lá. Pensa que autossabotadores são justificativas perfeitas. São justificativas que na hora ali você nem imagina que é um autossabotador. E é. Sabe aquela pessoa que fica dando... tudo que você fala dá uma justificativa pra isso, tudo tem uma justificativa? É um autossabotador. Então, lista aí tudo que você vê como autossabotador. Que esse é o nosso terceiro passo. Aí o quarto passo, o que é? Achar as soluções para esses autossabotadores. Então, o que você faz? Você já dá um passo à frente deles, né? A gente é mais esperto, entendeu? Pegou sua lista,
com todos os autossabotadores, aí você vai fazer o quê? Eu vou dar um exemplo do doce à tarde. Eu já sei que de vez em quando eu tenho essa vontade, não é sempre, mas de vez em quando eu tenho essa vontade. O que eu faço? Eu fiz uma melequinha que, cara, mata a minha vontade de comer doce e não é tão calórica, que é pegar leite em pó desnatado e não chega a ser nem e uma colher de proteína de morango. São 2 colheres de leite em pó desnatado, 1 colher de proteína de morango, põe uma gota de água, mistura. Até mostrei outro dia no meu Racer, misture. Como? Cara, isso cessa a minha vontade de comer doce. Tipo, eu fico satisfeita com o doce. Pronto, resolvi. Então, em vez de eu me auto-sabotar e ir lá e comer e tal, ou então um outro jeito é, se eu sei que eu vou comer o doce, eu não vou nem pensar, por que eu vou ter o doce na minha casa? Nem tem, entendeu? Ruim quando tem criança. Se tem criança, a minha técnica do whey com leite em pó dá super certo. Mas se não tem criança em casa, nem compra. Então, já vai pegando cada item do seu autossabotador e já vai colocando uma solução. Que aí já linka também com o 5º passo, que é a organização. Então, o que acontece? Quando a gente vai adquirir um novo hábito, isso gasta energia. O nosso corpo, ele não quer gastar energia, ele quer economizar energia, porque por proteção mesmo. Ele fala, cara, eu preciso economizar essa energia aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou criar hábitos. Tipo dirigir. Chega uma hora que você dirige o caminho da sua casa que você não pensa, é um hábito que você criou para o seu corpo gastar menos energia. Porque imagine se você tivesse que pensar em todas as coisas que você faz o dia inteiro. Você ficaria louco. Então você já organiza tudo isso. Você vai deixar tudo organizadinho. Então, esses são os meus autossabotadores. Eu vou achar as soluções e já vou deixar tudo organizado. Então, se eu sei que eu vou comer um doce à tarde, já deixo organizado qual é o doce fake lá, o doce fit que eu vou comer e vou deixar separado. Eu sei que eu vou ficar em reunião o dia inteiro e eu não vou conseguir comer, e aí na hora que eu for pra cozinha eu vou querer comer o que tem mais prático, eu já vou deixar separado ali na minha mesa uma banana, um punhadinho de castanhas, algo prático, rápido, que não atrapalhe minha reunião, mas que eu coma saudável. Então a organização, ela precisa estar muito bem assim na sua vida para realmente você conseguir. Porque se na hora que você tiver que fazer uma coisa, você for pensar ainda para fazer, acabou. Você vai se auto-sabotar e você vai comer o que não era para ter comido, ou vai deixar de treinar, enfim. Porque o seu corpo, ele realmente não quer gastar energia. E aí a gente dá aquela justificativa perfeita e ela é confortável, ela é gostosinha. Ela faz com que a gente tire a culpa. Porque uma das coisas quando a gente assume a culpa, pesa. Só que quando a gente assume a culpa e pesa, a gente aprende. Quando a gente aprende, as chances de a gente cometer os mesmos erros, elas são bem menores. Quando a gente pega essa culpa e transfere para outra coisa, a gente não aprendeu nada com isso. Então, quando você foi lá e achou uma justificativa perfeita para você não treinar, você está transferindo essa culpa. O que você está aprendendo com isso? Nada. Então, já precisa deixar tudo organizado para você realmente não precisar pensar no que você tem que pensar na hora que você tem que fazer, porque senão vai dar ruim. Eu vou falar por mim, toda vez que eu não organizo, olha, a chance de dar ruim ela é bem grande. Eu faço a minha segunda sem carne, e essa segunda rolou uns contratempos e tal, e por pouco eu comi tipo uma proteína, porque eu falei, cara, eu vou comer e tal. Eu não organizo nada, tá vendo? Não precisa organizar, por quê? Porque senão não treina, senão não vai lá e não vai colocar sua leg. Uma coisa muito legal em relação a treino é você estabelecer um horário de treino. Eu tô falando de treino porque eu sei que a Mandinha, ela dá uns pelezinhos nos treinos. Então já determina o horário do seu treino. O horário do meu treino vai ser esse, das 8 às 8h30. E aí, assim, busca um horário que realmente seja mais tranquilo. Pensa aí na sua rotina, qual é o meu horário mais tranquilo? Aí, beleza, meu horário mais tranquilo é das 8 às 8h30. Então eu vou treinar das 8 às 8h30.
Não importa o que acontecer, eu tenho o meu treino das 8 às 8h30. Não importa se eu acordei hoje mais cansada, não importa se... Enfim, não importa. É como se você tivesse uma reunião. Reunião de trabalho a gente não desmarca, a gente simplesmente entra lá e faz a reunião. Então, das 8 às 8h30 é aquele horário. E tenha disciplina, porque a gente busca muito a motivação para fazer as coisas, só que isso não funciona, porque a motivação ela não tá com a gente sempre. De vez em quando ela aparece, tal, dá um gásinho e tal. Por isso que a gente precisa ter disciplina. E ter disciplina é fazer o que tem que ser feito, sem reclamar, sem falar, tô cansada, porque senão não faz. E tudo que a gente deixa de ter uma frequência, a gente não tem resultado. Então não adianta nada fazer hoje um treino, ficar 5 dias sem fazer. A gente precisa criar uma frequência. E criar essa frequência é entender que hoje o seu corpo está mais cansado, tudo bem o seu treino ser mais leve. Hoje você está de TPM, tudo bem o seu treino estar numa intensidade mais baixa. Tá tudo bem. Porque é a frequência desses treinos, é a frequência de hábitos saudáveis, de alimentações saudáveis que vão fazer com que você realmente chegue no seu propósito. Porque lembra que o objetivo é o caminho. Chegue no seu propósito. Determinou o horário, não marca mais nada. Tipo, já aconteceu, por exemplo, no horário do meu treino, de aluno querer treinar nesse horário e eu recusei. Falei, não, esse horário eu não tenho, é como se eu estivesse dando aula pra alguém. Aí a aula era pra mim mesma. Não tem horário, não tenho esse horário. Porque senão imagina, se eu dou esse horário pra treinar um outro aluno, aí eu não me treino. E aí isso não tá certo, né? Eu preciso cuidar de mim também, não adianta nada, né? Cuidar de todo mundo e não cuidar de mim. O outro tem o seu exemplo. Então é aquele horário. E aí você acordou meio assim, não sabe, e tal. Eu até falei já isso num conteúdo que eu postei aqui no Instagram, técnicas pra gente utilizar. Tem uma que é bem legal, que quando a gente acorda meio, não sei o que eu faço e tal. Coloca uma música, sabe aquela música que você curte? Aquela música legal, tal, coloca essa música. Música tem um negócio muito poderoso. Coloca essa música e vai lá, escolhe um look, mas aquele look de treino que você fala assim, cara, esse look aqui eu fico gostosa pra caralho, esse look aqui eu me acho, esse look aqui, coloca esse look. E se tiver a possibilidade de ligar pra uma amiga pra treinar junto, melhor ainda. Se não tiver essa possibilidade, beleza, já faz esses 2 itens. Se tiver, maravilhoso, faz isso. Mas faz mesmo, porque uma das coisas que eu sempre falo é o comprometimento. Não adianta nada a gente só querer e não se comprometer com aquilo que realmente a gente quer. Não fazer o óbvio. E aqui eu tô dando várias dicas aqui, de autossabotagem. 5 passos, tá na palma da sua mão. O que você pode fazer com a autossabotagem. Quinta-feira vai ter live de treino às 8 horas. Eu só vou finalizar amanhã como que vai ser, se vai ser um treino dança, se vai ser só treino, o que vai acontecer. E aí eu divulgo pra vocês, certo? Mas já deixa marcado o horário, 8 horas da noite, quinta-feira, que vai rolar treinão, hein? Vai rolar treinão. Aí na terça que vem, a gente vai conversar de novo sobre a técnica que eu desenvolvi e utilizo pra mim, pra você utilizar e pra você também. Aquele momento de compulsão alimentar, compulsão de qualquer coisa, certo? Um beijo, parabéns pra vocês que estavam aí. Até quinta, hein? Até quinta no treinão.